Olá, boa noite. Inicia agora o Ecologia e Meio Ambiente. Este programa é uma produção do Fórum Local da Agenda 21, em parceria com a Câmara de Vereadores e TV Câmara. O objetivo é disseminar a educação ambiental nos veículos de comunicação. E para isso, você sabe, nós queremos e precisamos da sua participação. Mande as suas sugestões aqui para o programa e também para aquele que vai ao ar todas as quintas, às 4 horas da tarde, pela Rádio Planalto AM. O nosso endereço eletrônico é agenda21passofundo@gmail.com. Você também, se preferir, pode ligar para a gente. O telefone é o 3601 1150. E hoje nós vamos fazer aqui um balanço do ano legislativo na Câmara de Vereadores em relação às questões ambientais. Para isso, nós estamos recebendo os vereadores Rafael Colucci e também o Ronaldo Rosa. Obrigada pela presença de vocês. Eu gostaria de começar que vocês fizessem uma rápida avaliação, um resumo das atividades de vocês na Câmara este ano em relação às questões ambientais. Quer começar, Ronaldo? Pois não. Boa noite, Maria Helena. Boa noite ao meu amigo Colucci, colega vereador, aos telespectadores da TV Câmara. Essa pauta é uma pauta muito vasta, né? O meio ambiente, foram muitos temas tratados ao longo desse ano de 2018 aqui no Legislativo. Alguns a gente teve a oportunidade de se envolver mais diretamente, outros a gente acompanhou como representante de comissões permanentes aqui do Legislativo. Mas no meu trabalho em específico, né, e depois a gente pode também comentar sobre o trabalho dos colegas vereadores, inclusive alguns trabalhos que a gente fez em parceria, mas no meu trabalho específico a gente tem trabalhado muito com a comunidade no atendimento de demandas relacionadas principalmente à questão da coleta do lixo aqui em Passo Fundo, onde nós fomos autores aí de diversos pedidos ao Executivo Municipal para que a gente possa ampliar a coleta seletiva do lixo aqui na nossa cidade, especialmente através dos containers, né? Nós fizemos um levantamento de ruas principais da nossa cidade que precisam ter lá o container, que a população já se acostumou, que é o container azul e o container laranja, já se acostumou com essa forma, né, de destinar o lixo, que não resolveu os problemas, claro que não resolveu, a gente tem muitas coisas para fazer ainda, mas que ajudou muito para organizar a nossa cidade nesse sentido. Então, eu tenho apresentado muitas ideias ao Executivo e muitas propostas no sentido de em que pontos da cidade, né, se precisa, até pelo crescimento da cidade, a contingência de novos prédios que vão surgindo, condomínios que precisam ter lá essa coleta. Também, né, nós tivemos aqui uma participação importante nas discussões com relação à preservação do Rio Passo Fundo. Inclusive realizamos um grande evento na Câmara de Vereadores alusivo aos 14 anos do Comitê da Bacia do Rio Passo Fundo, onde esse órgão tão importante que trabalha na preservação desse manancial, que dá o nome à nossa cidade, mas que não passa só para o Passo Fundo, passa por também municípios aqui da nossa região, e que nós estamos tentando, através, né, de dar espaços e dar divulgação para esse trabalho, tentando levar para a população, Maria Helena, aquilo que eu considero, Rafael Colucci também, o que é mais importante nessa área ambiental. Muitas vezes as atitudes, elas só acontecem quando se tem conscientização. E muitas vezes as pessoas não fazem, né, o que deve ser feito, o correto, e nós mesmos, às vezes, se a gente não estivesse policiando, deixamos de cumprir o nosso papel de cidadão no meio ambiente, justamente porque a gente não tem aquela conscientização, não tem aquele conhecimento, aquela informação de como as coisas devem proceder. Mas, enfim, né, muito obrigado pelo convite, vamos conversar a partir de agora com mais detalhadamente sobre essas propostas. Colucci. Boa noite, Maria Helena, boa noite ao amigo e colega Ronaldo, boa noite também aos telespectadores. Como o Ronaldo falou, foi um ano que teve uma pauta bastante extensa nessa questão ambiental, que ela passou por as nossas comissões, bem como o colega disse, que se a gente não tratou diretamente, a gente acompanhou nas comissões. A questão que foi mais direcionada do nosso gabinete foi a questão do bem-estar animal, que não deixa de ser uma pauta também da questão ligada ao meio ambiente. Nós trabalhamos aqui a questão sobre a castração, o bem-estar animal, a questão da coordenadoria do bem-estar animal, a questão do fundo animal, de proteção e bem-estar animal, são coisas que a gente dialogou com as protetoras, entidades, para chegar num comum acordo de criar alguns projetos
que foram feitos durante o ano, que ao longo do programa acho que a gente vai ter condições de explanar com mais propriedade, com maior amplitude. E agora a gente, lembrando aqui do Ronaldo, as questões que o Ronaldo colocou, muito pertinente, porque na época que foram implementadas essas questões dos containers, não se teve um estudo técnico da onde os locais para implementação, e foram colocados porque a administração do Luciano, através da Secretaria do Meio Ambiente e a Codepas, foram fazendo esse estudo, e obviamente a cidade vai crescendo, novas construções e novas necessidades de colocação. Então é bom a gente lembrar que o município teve um papel importante nessa questão da reordenação dos locais, porque isso é muito importante, e os pedidos que o Ronaldo fez, muito mais importante ainda, porque tem locais que não tem, e a gente vê como eles funcionam bem em determinados que tem locais. Eu digo isso porque tratei disso na época que fui da Secretaria do Meio Ambiente, e hoje ver o colega colocar em prática, estar por dentro disso, é muito importante para a comunidade ver que está sendo colocado em prática, que as coisas estão acontecendo e que a Câmara, através do Ronaldo, através das comissões, está fazendo o papel dela. Mesma coisa que a gente fez na questão do Fundo de Proteção e Bem-Estar Animal, porque é uma questão que hoje tudo demanda de recursos. E com essa crise aí que vem se instalando no Brasil, no Estado, também pegou o município com uma previsão orçamentária menor do que a questão que era definida para a questão da castração, e aí as pessoas têm que buscar alternativas. E nós criamos, junto com essas entidades, a alternativa do Fundo de Proteção e Bem-Estar Animal. Ele é um marco para a nossa cidade, porque só tem uma cidade do estado hoje, que é Porto Alegre, e que hoje vive outra realidade do que Passo Fundo, porque nós vamos começar. Eles já estão há alguns anos, 5, 6 anos, então a realidade deles é muito diferente da nossa, eles já estão muito à frente disso. Outras administrações no passado não tiveram essa preocupação, e hoje a gente valoriza muito o que o Executivo tem feito, e nós aqui na Câmara também temos feito a nossa parte. E eu digo a nossa parte porque os colegas aqui têm ajudado, têm sido sensíveis a essa causa, e o Ronaldo aqui é um que, junto comigo, nós fizemos uma indicação da Semana do Bem-Estar Animal. Parece, às vezes, para a população que o que isso tem de importante? Tem de importante que vai ser debatidos assuntos pertinentes à causa, debatidos com pessoas que são técnicas, professores da UPF, professores da INED, das instituições de ensino, promotor, para ver e analisar, diagnosticar o que hoje não está funcionando e o que está funcionando. Então, essa semana ela é muito importante, porque é debatida todas essas questões que depois vão ser colocadas em prática. Então, esse é um exemplo claro dos envolvimento dos colegas, e agradeço aqui o colega Ronaldo, porque junto comigo colocamos em prática. Então, aqui dentro da casa, as pessoas têm que ter um entendimento do que é o papel do vereador nessas questões e qual é o papel da prefeitura. Isso se confunde muito, e às vezes a gente é criticado por algumas determinadas coisas que não é nossa. E a gente tem que valorizar, sim, ações coletivas como essa aqui do Ronaldo, que a gente consiga transformar em resultado para a comunidade. Em relação aos containers, ao lixo, não parece, Ronaldo, que falta um pouquinho na parte da conscientização do cidadão em casa separar o lixo, porque eu vejo que na hora de colocar nos containers há muito lixo ainda misturado. Você acha assim que para 2019 pode ser um desafio trabalhar com essa conscientização? Sabe, Maria Helena, Rafael Clusse, hoje pela manhã nós passávamos ali pela rua General Osório, quase no cruzamento com a Fagundes dos Reis. E é uma coisa que acontece aqui no dia a dia da nossa cidade. A gente vê os catadores, né, abrem tudo, né? Abrem as sacolas e puxam aquele lixo todo para fora, né? E eu estava passando hoje cedo, quando possivelmente na madrugada aconteceu isso, e estava todo aquele lixo hoje no chão ali, esparramado na calçada, que os pedestres não conseguiam caminhar porque a calçada estava tomada de lixo. O pessoal puxa as sacolas de dentro, rasga e larga o lixo no meio da calçada e depois vai embora. Até que a prefeitura ou que alguém venha ali e faça de novo aquele recolhimento, leva horas, né? E parei ali junto com uma pessoa que estava passando na rua, e uma conhecida, e nós começamos a analisar justamente essa questão. A gente parou e começou a olhar o que estava dentro das sacolas plásticas, né? E aí a gente viu ali
Por exemplo, tinha uma sacola plástica que tinha laranjas, né, já consumidas, tinha as embalagens de leite, né, tudo misturado, casca de ovo, também sujeira, que dá para ver que era sujeira de dentro de casa, de repente fez tudo na mesma sacola. Então, quer dizer, a gente começou a analisar a variedade de lixo numa mesma sacola que foi largado ou no azul ou no laranja. A gente não sabe porque foi arrancado para fora, né? Mas, quer dizer, independente do container que tenha sido deixado, aquele lixo, ele estava de forma errada, né? Porque não estava separado. E outra coisa, Ronaldo, que a gente vê muito é a questão dos sobras, guarda-roupa, sofá. Sim. E isso tudo, o que a gente vai debater aqui não foge da conscientização. Isso é a parte que a pessoa tem que fazer. Porque o poder público tem uma ação que é a sua responsabilidade, mas a outra responsabilidade é das pessoas. E aí, Marilena e Rafa, o que as pessoas muitas vezes dizem para nós, que a gente ouve, mas o que adianta eu separo o lixo lá em casa, se depois, tudo, na hora que passa o caminhão e junta tudo novamente. Deixar bem claro para a população que essa é uma informação bem equivocada que nós temos aqui na cidade. Tem horários, né? Não é assim que procede, né? Claro que eu não vou dizer que não acontece em determinados momentos do lixo ser realmente misturado, mas que está havendo sim uma coleta seletiva em Passo Fundo, está havendo, precisa avançar, claro que precisa avançar muito, melhorar muito, mas está acontecendo. Então, se o cidadão em casa fizer a sua parte, ele não tem que se preocupar se depois, quando o caminhão do lixo passar, se vai misturar ou não vai misturar de novo. Cada um fazendo a sua parte, nós vamos conseguir o resultado que a gente quer. Agora, não adianta, às vezes, por uma desculpa de dizer, não adianta eu separar o lixo em casa, se depois vão misturar. Daí tu não faz lá em casa. A tua parte, é claro que depois no resultado final não vai acontecer também, né? É que, na verdade, o caminhão compacta o lixo, mas ele não mistura. Exatamente. Na verdade, eles passam em horários diferenciados. Um passa primeiro, a pessoa diz, mas daí é 2 trabalhos. É que, se você analisar, ou passa o caminhão laranja às 8 horas, por determinado ponto às 8, coleta, compacta, e depois passa o do caminhão azul. Isso acontece, é separado os horários. Isso tu pode ver, se pegar na Secretaria do Meio Ambiente ou na Codepas, isso já era, já em 2004, 2014, quando eu trabalhava lá, já tinha essa organização. Por isso que as pessoas, às vezes, elas imaginam ou alguém diz isso para já não se conscientizar. E a conscientização, ela entra no tema do container, ela entra no tema do abandono dos animais, ela entra na questão os containers, eles não recolhem só guarda-roupa, sofá, isso a gente vê muito pela cidade. Guarda-roupa, como é que vai fazer? Então tem um setor da prefeitura, que é a Secretaria de Serviços Gerais, que busca. É muito fácil organizar, eles vão lá e buscam. Isso pode ser usado para outras pessoas. Se não for de uso, eles vão descartar, mas a maneira correta. Então, acho que a conscientização para muitos problemas hoje da cidade, ela é a grande resposta, ela é a grande solução. E serve também para a questão dos animais. Se tu me pergunta, como tem tantos animais? Obviamente que muitos animais estão na rua porque foram abandonados. Muitos estão na rua porque muitas pessoas agora, nessa época, que é a época de férias, de viagem, eles vão para a praia e o animalzinho deu para uma criancinha, cresceu, não tem mais aquele envolvimento todo, largam na rua. Não é todos, a gente não está generalizando, mas está dizendo o que acontece. E esse animal na rua vai se proliferar, vai pegar cria, vai se transformar num problema gigantesco que a gente tem hoje. Mas basicamente o que a gente vê aqui nessa nossa conversa, nosso programa, é que a conscientização, ela é o grande passo para a mudança que a gente quer no resultado dos serviços públicos. Porque se as pessoas se conscientizarem que fazendo a parte delas, o poder público vai fazer a parte delas, é muito importante. Vamos pegar um exemplo aqui, logo garanto que a gente vai falar, porque é um problema sobre os lixos deixados na dependência após a noite. Lixos, tá? Tem containers, tem lixeira, é simplesmente colocar. Então, amanhã de manhã está sujo, obviamente que vai estar um grande número de pessoas, enfim, não estou nem entrando naquela questão de consumo ou não consumo de bebida alcoólica na rua, porque pode ter refrigerante, pode ter outras coisas que são latinhas de refri, salgadinho, o que for. A prefeitura não tem como prontamente estar fazendo alimento, né? A gente não tem um serviço no sábado e no domingo. Então, se as pessoas colocassem no lixo, aquele lixo não estaria ali. Então, a gente não está querendo livrar o executivo, não é isso. Bem pelo contrário, aqui na Câmara a gente tem feito cobranças, mesmo nós sendo os vereadores da base, a gente está aqui e faz as cobranças necessárias para que as coisas aconteçam. Mas esse lixo ele estaria na lixeira e amanhã não precisaria limpar.
Então as pessoas também têm que fazer a parte delas. É um pouco chato quando isso chega na pessoa, porque realmente a pessoa se reflete com aquilo. Poxa, é verdade. Uma tarde nós estávamos ali na frente de um posto aqui na cidade e tinha um monte de universitário, gurizada nova, estavam bebendo, tranquilo. Não era ainda proibido o consumo, e eu vendo. A gurizada levantou e foi embora. Eu digo, ô meu amigo, cara, vocês são da universidade, vocês são lá representam o DA, tal, da faculdade. Cara, vocês vão deixar aqui. Então são questões pequenas ações, às vezes, né? Coisinha. Que resolve, né? Eu acho que tem que fazer a nossa parte. Um dos projetos, né, nessa área ambiental que vocês ajudaram a aprovar foi dos canudos, né? Os canudos plásticos, para a redução da oferta desses canudos nos estabelecimentos. Poderia falar um pouquinho sobre esse projeto? Sim, projeto de autoria do vereador Alex, né, que é um projeto que teve aprovação unânime aqui na Câmara de Vereadores por, sem dúvida nenhuma, já ter não só pela questão ambiental, mas também pela questão da saúde, né? Já foi comprovado que o plástico, né, através das enzimas que ele acaba soltando conforme o líquido que se relaciona com ele, no caso, às vezes é um refrigerante, mas principalmente bebidas quentes. Né, acaba largando algumas coisas que podem prejudicar depois a saúde da pessoa. Então esse projeto é de suma importância, né? A gente acompanhou nas discussões nas comissões, ouvimos professores, ouvimos aqui proprietários de lancherias, ouvimos pais. É uma daquelas medidas simples, né, que parece que não vai fazer diferença, mas que sim, no resultado final vai. E aí, como já falou, né, Rafa, outros vereadores, que agora não me lembro quem foi, mas assim como tem a questão do canudo, aí já se surgiu outras ideias também dos copos. Enfim, outras questões. Eu vou pedir para vocês licença, que eu tenho que fazer um intervalo agora, um pequeno intervalo. O Ecologia e Meio Ambiente volta em instantes. Fique com a gente. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Nós voltamos com Ecologia e Meio Ambiente e hoje nós estamos fazendo um balanço do ano legislativo da Câmara de Vereadores em relação a esses assuntos ambientais. No bloco anterior nós falávamos aqui da questão da lei dos canudos plásticos pela redução dessa oferta nos estabelecimentos de Passo Fundo. Você gostaria de falar mais um pouquinho? Na verdade, o projeto foi do Alex, que teve aprovação por todos da casa, e tu vê como que uma discussão chama a outra. Aí se pensou nos canudos, daí o outro levantou, não, mas não adianta nós pensarmos só nos canudos se os copos, se a sacola, entende? Então é uma questão que com o tempo e com a conscientização ambiental ela vai se tornar uma realidade já até pelas empresas, na própria, aqueles Todinho, aqueles Nescau, aquelas já vinha com canudo de plástico, alguns já estão vindo com canudo de papel, então automaticamente na própria produção, nas fábricas, já vão pensar nessa questão também de fazer os copos. Obviamente tudo se esbarra no custo, tudo que é melhor para o meio ambiente, para as empresas se torna caro, entre aspas. Mas a gente tem que relacionar isso com a questão do período que a gente vai viver, de quanto isso impacta no meio ambiente, né? Então é importante essa conscientização aí também dos fabricantes, das empresas, que possam também já, antes que se torne lei algumas questões em aspectos federais, estadual ou municipal, possam também ter essa consciência e, obviamente, transformar isso aí no futuro próximo aí numa questão livre desses impactos, né?
Outro assunto que foi discutido esse ano foi em relação às sacolas plásticas, né? De trocar essas atuais sacolas por óxido biodegradáveis. E, Ronaldo? Pois é, Maria Helena e Rafael, o vereador Rafael, essa é uma discussão, eu acho super interessante essa discussão, porque a gente começa a pensar sobre esse assunto e vem muita coisa na mente da gente de como a gente pode mudar o comportamento, de que alternativas a gente tem. E esse é um assunto que já vem se arrastando há muito tempo aqui em Passo Fundo. Eu agora, quando tive a oportunidade de chegar à Câmara e tomando conhecimento desse debate, fui ler sobre o assunto, ver em que cidades, em que países isso já está acontecendo, e a questão da substituição das sacolas plásticas, só para a gente ter uma ideia, países como o Brasil, países que não são países que têm um desenvolvimento avançado, nenhum deles ainda conseguiu colocar isso em prática. Aqui mesmo no país nós temos alguns estados que já têm lei semelhante a essa que foi proposta aqui em Passo Fundo, mas que também não está vivendo uma realidade parecida com a nossa, ainda não conseguiram lá colocar em prática. Somente nos países de primeiro mundo isso está funcionando. Mas nós somos seres humanos que nem as pessoas que moram nos países de primeiro mundo, né? Então, se lá nos países de primeiro mundo foi possível, aqui para nós também tem que ser possível. O que eu vejo, assim, com relação às sacolas plásticas, especialmente a gente sempre lembra dos supermercados, né? Mas tem a questão das farmácias, tem a questão do açougue que você vai, tem a questão da padaria, enfim, nos locais, livrarias, em todos os locais se embala produtos que o consumidor adquire, se embala com sacolas plásticas. Penso que nós não vamos conseguir, assim, de uma hora para outra, eliminar as sacolas plásticas, mas nós temos que começar de alguma forma. Por isso que a lei que foi aprovada aqui, eu me recordo na época do vereador Juliano Rosso, sim, que depois, né, nosso deputado aqui de Passo Fundo, mas então você veja quanto tempo já se passou, né? A lei 8 anos. A lei é do Juliano Rosso, então até hoje não conseguimos colocar em prática. Nós fizemos uma grande reunião aqui na Câmara, chamando os supermercadistas, Ministério Público, entidades ligadas ao meio ambiente e vereadores, para a gente pensar junto e tentar encontrar uma forma de começar a colocar isso em prática. Eu dei uma opinião, Maria Helena e vereador Rafael, que é o seguinte, infelizmente nós temos uma cultura que a gente só muda às vezes o comportamento quando a gente sente o impacto financeiro, né? Então, a gente sabe que as sacolas plásticas elas já estão hoje no cômputo geral dos produtos vendidos no mercado. Então, o consumidor não está levando a sua sacolinha plástica para casa de graça, né? Já tá no preço, porque a gente sabe que é uma comodidade para muitas pessoas levar a sacolinha plástica, porque você usa lá para ensacar o lixo lá dentro de casa, né? Colocar no lixo do banheiro, colocar no lixo da cozinha, enfim. Então acaba reaproveitando essa sacola plástica, pensando que está tendo uma vantagem porque levou de graça a sacola. Mas não, o consumidor também está pagando. Então, para não onerar mais nem o consumidor e nem o comerciante, eu até comentei naquela reunião que nós fizemos aqui que a ideia era o seguinte: se mantém como está, né, os mercados já estão, o comércio já está fazendo investimento nesse produto e o consumidor já está pagando por ele, mas que então se crie uma espécie de bônus para quem levar a sua sacola de casa, através, que já foi feito no passado aqui em Passo Fundo e deu muito certo, uma ideia muito boa que eu acho que deve ter uma nova edição. Se sorteou um carro no passado, o vereador Rafael aqui na cidade, para quem ia ao mercado e levava a sua sacola ecológica junto, ou uma forma que não agredisse o meio ambiente para levar as suas mercadorias para casa. E aí você lá ganhava cupons, a pessoa que fazia isso levava cupons, você colocava numa urna e depois no final do ano houve um sorteio de um carro. Eu acho que medidas, só um exemplo, né, que já foi feito, não precisa ser um carro, pode ser qualquer coisa que incentive. Até o próprio desconto, de repente. Exato, qualquer coisa que incentive o consumidor a mudar. Porque às vezes, assim, não parece, né, mas às vezes tu der um descontinho de 5 centavos, eu te garanto que vai ter muita gente que vai começar a levar a sacolinha de casa, se der um descontinho de 5 centavos. Por ver, né, por sacola. No decorrer do tempo, né, tu tem uma economia no ano. E aí eu já de antemão já digo para o vereador Ronaldo que apoia essa ideia dele, porque realmente na reunião ele colocou e a gente tem ainda, como poucas alternativas, essa saída. Eu acho que a Câmara tem sim esse papel e a gente está dialogando, está buscando junto com os colegas, as comissões, transformar isso em resultado para a comunidade, mas é uma questão bem complexa, mas tem que sim sair do papel e de fato ser efetivada. Eu acho que o caminho é por aí. Nas redes sociais, né, Rafa, eu estava vendo, Maria Helena, foi postado lá da notícia essa da Câmara e uma quantidade de pessoas entrou ali, inclusive, que é isso que o vereador Rafael falou antes, criticando, né,
Com tanta coisa para se preocupar, as pessoas estão se preocupando com sacolinhas plásticas, né? Então, quer dizer, veja a falta de conscientização que nós temos nessa área ambiental, né? Porque essa sacola plástica vai parar lá dentro do Rio Passo Fundo, vai matar, às vezes, até animais marinhos, né? Não no caso do rio, mas no caso dos mares, onde que o rio vai desaguar no mar. Vai acabar dentro da boca de lobo, que nos dias de enxurrada vai entupir a boca de lobo, vai alagar as casas. Quer dizer, às vezes uma sacolinha plástica parece que ela não é tão agressiva assim, mas o que ela pratica, né, de mal para o meio ambiente e que acaba prejudicando o próprio cidadão, o próprio ser humano, são coisas incontáveis, né? É verdade. E a Câmara também está fazendo a sua lição de casa, está fazendo todo um trabalho de redução da iluminação, né? Trocando por muito bacana, né? A informação que a gente recebeu. Por LEDs, a gente vê que isso aí reduz até mais de 40%. Então isso, além de reduz a questão da conta de luz, a questão também do meio ambiente. E isso com o tempo só traz benefícios. Às vezes as pessoas, e isso a Câmara de Vereadores tem que fazer, a Prefeitura, todos os órgãos públicos, buscar também essa economia, e essa economia que seja benéfica para o meio ambiente, porque a gente não tem como separar a nossa vida com a questão do meio ambiente. Nós estamos inseridos. De repente, para nós aqui hoje, ela não vai ser tão prejudicial, mas amanhã para os nossos filhos, nossos netos, de repente a gente nem está pensando, mas é uma coisa que pode acontecer. Nós não temos água daqui 70, 80 anos, e a gente vai dizer, não, mas isso não é problema. Não, é sim, é problema nosso, porque são ações nossas hoje aqui, que lá na frente vai trazer o prejuízo para a comunidade. E a gente podendo fazer a nossa parte positiva, com certeza a gente vai fazer. E essa questão é um problema, e é um problema bem urgente, mais urgente. Com certeza. E essa questão da água, né? Você trabalhou bastante também esse ano nessa questão da proteção do Rio Passo Fundo, e também aqui é o berço das bacias, né? Tem 5 bacias que começam aqui em Passo Fundo. Bem, Mariana, nós temos aqui, até puxado pela própria Universidade de Passo Fundo, né? Que tem o comitê, né, da bacia hidrográfica aqui da nossa região, e claro que a gente sabe que temos outros rios, mas para nós aqui o que mais a população conhece, mais a população ouve falar, é o Rio Passo Fundo, que é o rio que abastece a nossa cidade. A água que a gente consome em casa é uma água que é captada no Rio Passo Fundo, e obviamente depois passar por todo o tratamento que a Corsã faz, acaba chegando até a torneira das nossas residências. Mas o investimento que está sendo feito e o trabalho que está sendo realizado para que essa água possa ser uma água realmente que possa ser consumida pelo ser humano, ele é muito grande em virtude da contaminação que nós temos no Rio Passo Fundo, porque infelizmente, né, hoje até acredito que em outras épocas já foi pior, viu? A gente também não está aqui para dizer que está tudo ruim, né? Eu acho que as coisas muito devagar, mas vem melhorando, né? Vem avançando devagarinho, mas vem avançando. O Rio Passo Fundo já esteve muito pior do que está hoje, mas ainda continua. Se você dar uma volta pelo leito do rio, você vai ver mais diversos tipos de objetos que são jogados dentro do rio e que acabam contaminando, e a gente ainda tem aqui em Passo Fundo, e o momento não é esse, fazer denúncias, né? Mas a gente tem aqui em Passo Fundo, a Secretaria do Meio Ambiente sabe disso, está investigando, e os órgãos ambientais, a própria Patran está investigando. Nós temos ainda empresas, né, que largam dejetos que não são permitidos dentro do Rio Passo Fundo. E isso a gente entende que é todo um sistema, às vezes falta lá onde destinar corretamente aquele esgoto, onde destinar corretamente aqueles insumos, mas isso não justifica largar dentro do Rio Passo Fundo. E o mesmo acontece com as moradias, as residências, né, que muitas residências ainda, ao longo do Rio Passo Fundo, largam o seu esgoto dentro do rio, que é o rio, repito mais uma vez, de onde é tirada a água que nós vamos consumir. Então, às vezes a descarga lá que você dá no banheiro em casa, né, que está com o encanamento ligado no Rio Passo Fundo, essa descarga que você deu cai dentro do Rio Passo Fundo, e depois, claro, vai ter que passar por todo o tratamento, mas isso volta para a torneira da nossa própria casa. Quer dizer, a gente tem que se preocupar mais com essa questão, mais com a saúde, porque ao longo do tempo isso vai nos afetar diretamente. E essa questão da poluição também. Tem a poluição sonora, né, que também se trabalhou bastante esse ano em relação aos problemas que os moradores, principalmente do centro ali da cidade, sofrem com a poluição sonora. Verdade que essa além de ser uma questão muito complexa pelo fato de que são várias situações envolvidas numa só. A questão da proibição do consumo de bebidas alcoólicas, a questão da própria lei do silêncio, e
tudo esbarra na questão de fiscalização. Será que a prefeitura está preparada para suprir isso? Não tem que ter um olhar diferenciado na fiscalização? Hoje tem um número de 4 fiscais, 3, precisaria de 10. O município tem condições de chamar concurso para isso? Isso hoje é uma questão muito... eu não estou aqui para ser advogado da prefeitura, mas é uma realidade que a gente tem que encarar, porque é a falta na fiscalização do meio ambiente, é a fiscalização na fazenda, é a fiscalização que trabalham isso nesses aspectos. A poluição sonora. Na época que eu fui coordenador, a Secretaria do Meio Ambiente trabalhava muito forte com a questão da patrulha ambiental, nessa questão da poluição sonora, porque a multa administrativa do município ela é muito maior do que a multa da prefeitura. A multa da prefeitura, eu acho que ela é em torno de R$5.000 para a poluição sonora, e a brigada, que já vai para o G15, se torna uma multa crime, tu vai de 180 até 800, 900, depende da questão lá que vai ser no fórum. Do município, os equipamentos que são retirados de som e coisas nos carros são encaminhados para demolição. E lá não, lá quando encaminha para o fórum, paga a multa, devolve os equipamentos. Então são questões que, um conjunto de ações para poder também transformar em resultado. A gente não vai acreditar, e a gente sabe aqui, nós vereadores, que não existe uma solução mágica para isso. É difícil a gente falar, olha, a população, a gente teve diversas reuniões aqui e a gente não consegue sair com uma definição, vai acabar. Se a gente falar que vai acabar, a gente vai estar mentindo, porque primeiro não somos nós, né, Ronaldo? E nesse sentido, né, Rafa, só para dizer aqui, porque daqui a pouco o telespectador está assistindo lá, e como a gente tem recebido muitos apelos aqui na Câmara, aproveitar o gancho, o vereador Rafael, bem mais jovem do que eu, conhece mais, né, onde estão os potes aí da juventude, né, mas me parece que novamente a Rua Independência e a General Neto, né, nas proximidades especialmente de um bar que foi inaugurado não há muito tempo aqui em Passo Fundo, mas é onde estão os principais problemas. Falam também lá do Boqueirão também, né? Mas enfim, tem alguns pontos aqui que eu acho que precisa ser realizada uma operação especial para combater essa questão da poluição sonora, porque quem mora nesses locais não está conseguindo ter paz. São pontos críticos que a gente tem que lembrar, que independente de estar preparado ou não, o que o Ronaldo falou é pertinente. A população precisa de descanso, precisa do seu direito. E isso só vai acontecer quando houver um conjunto de fatores. A Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Finanças, a Brigada Militar, a Guarda Municipal, intensificar e manter essas ações. Porque daí você vai conseguir, a gente vai ser sincero, não vai acabar porque eles vão se transferir, vão migrar. Mas pelo menos aquele local ali volta a ter um sossego tão merecido que a população precisa. Obrigada, nosso programa chegou ao fim. Eu desejo para vocês boas discussões ambientais para 2019. Obrigada pela presença, obrigada pela sua companhia. Até o próximo Ecologia e Meio Ambiente. Fique em paz.